Olá, começa agora o Produtor Quer Saber e hoje nós recebemos aqui no estúdio o assessor técnico da CNA, Alan Malinsky. Muito bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia Marcelo. É novamente um prazer estar participando aqui do programa com vocês. Com certeza, a satisfação é nossa. Vamos tratar da última reunião, então, da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas. Eu acho que tem um assunto, Alan, nós conversávamos aqui antes, em relação ao refúgio, né? O refúgio é uma técnica que o produtor tem que usar para não perdermos tecnologias de transgenia com relação ao BT, por exemplo. Nós temos o milho BT, a soja BT, e que se não fizer aquele refúgio utilizando, eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor, porque esse foi um grande assunto discutido nessa reunião. Exatamente, esse é um assunto que a gente já vem discutindo há um bom tempo também, né? Porque até então sempre tinha essa discussão, o produtor faz o refúgio, é o produtor que não faz o refúgio, né? E isso faz com que a tecnologia perde a sua eficiência. Em contrapartida, o produtor falava que não fazia o refúgio porque não tinha variedades convencionais de alto potencial. Chegamos ao momento que a gente conseguiu conciliar os objetivos, né? Trouxemos as empresas com os produtores e a gente conseguiu unificar o discurso, né? Porque toda a cultura, você precisa fazer essa área de refúgio onde você vai favorecer o desenvolvimento das pragas não resistentes, que aí vai ter o cruzamento entre as pragas, a gente acaba quebrando essa resistência da praga e conseguindo manter a tecnologia por um longo período no campo, né? E dessa forma a gente conseguiu trazer as empresas para próximo da gente, onde elas se propuseram a mudar um pouco essa dinâmica do mercado, onde elas estão mais aptas agora a fornecer esse material convencional de alto potencial, com um ciclo produtivo semelhante às variedades transgênicas, que dessa forma o produtor, onde for fazer a sua área de refúgio, ele não estará perdendo tanto em questão de produtividade e nem na questão de manejo, porque uma área convencional ela tem um manejo um pouco diferenciado de uma área transgênica, né? Normalmente é usado um pouco menos de defensivo, até para que ocorra essa proliferação de pragas, para que exista esse cruzamento entre as pragas resistentes e as pragas não resistentes. Acho que é interessante a gente até detalhar, né? Porque você tem a produção de uma tecnologia desenvolvida que é resistente, né, a algumas pragas, e você tem que ter ao redor, no caso, a orientação das empresas, 20% no caso da soja, né? Você ter aquele produto que não seria convencional, pode ser até um transgênico, mas que não tenha a tecnologia BT, é quase um insetário, né? Mas hoje a produtividade, a preocupação era essa, né? O produtor, eu vou perder 20% na minha área. Não é assim. Exatamente, sempre existia essa discussão. Pô, se eu for deixar 20% da minha área sem nenhum tratamento, eu não vou colher praticamente nada. Mas não é bem isso. Tem alguns produtos que você pode usar também, só que ele tem que ter uma tecnologia diferente da planta transgênica, né? Para que ocorra essa proliferação e ocorra esse cruzamento. E essa perda de produtividade não é tão expressiva assim, né? Até se for já disponibilizar as sementes com potencial produtivo, a gente já tem estudos que mostram até que tendo uma boa condução, essa perda não é tão considerável. Então, e essa importância, porque você mantendo a tecnologia, você acaba tendo o ganho com a tecnologia, porque você vai aplicar menos defensivo e tudo mais, então acaba compensando. Então, e as empresas também já se deram noção que é importante elas trabalharem para que essa tecnologia tenha uma vida maior, porque foi gasto muito investimento para chegar nessas tecnologias. Então a gente vê no campo hoje em dia que tem tecnologia que em 2 ou 3 anos já não tem mais a eficiência que se propunham a ter, né? Então eu acho que, como tem acontecido isso, a gente está fazendo até um trabalho juntamente ao Senar, que a gente está divulgando mais isso, a gente vai levar isso mais aos sindicatos, tentar disseminar um pouco mais essas ideias, porque isso todo mundo vai ser ganhando. O produtor que está pagando já por essa tecnologia, em muitos casos acaba não aproveitando, e as empresas que vão ter essas tecnologias por um maior tempo disponível, com um bom potencial produtivo também. Acho que é muito importante essa questão do refúgio, que é uma questão de consciência dos produtores, em primeiro, mas vale lembrar, né, que causou uma insegurança, porque não sabia quem é que deveria legislar sobre essa fiscalização de quem faz ou não faz refúgio. Primeiro o governo, depois se deu a ideia que as empresas que fornecem essa tecnologia deveriam apresentar, e foi o que elas fizeram, né, apresentar as recomendações, e agora em que pé está nessa preocupação? Realmente agora é a informação da conscientização dos produtores? Exatamente, a gente viu que para regularizar isso é muito difícil.
perante até projeto de lei ou outra situação muito difícil. A gente preferiu chegar nesse consenso, nesse acordo privado entre as empresas e os produtores. Nesse primeiro momento, a gente está desenvolvendo esse material para treinar melhor os produtores. Vai ter um programa que está sendo desenvolvido também que o produtor, ao comprar uma semente transgênica, transgênica com BT, quando eu falo em transgenia, que ele vai poder acessar esse programa e ver quais são as variedades com o mesmo ciclo, com o mesmo potencial e aonde ele encontra essas variedades. Esse programa está sendo desenvolvido pelas empresas também, né, que é uma ferramenta a mais ao produtor. Que dessa forma ele vai conseguir, né, plantar realmente uma variedade similar à transgênica dele. Então esse acordo que eu falo entre as empresas é isso, todo mundo tentando fazer dando um pouco a mais para a gente conseguir trazer esse ganho para os produtores, para as empresas e até para a agricultura de uma forma geral, né? Até surgir novas tecnologias, pelo menos 10 anos, é complicada essa pesquisa. Outro ponto que foi destaque nessa reunião é em relação à revalidação de moléculas de defensivos, né? E algumas já foram proibidas no mercado, porque quando surgem novos estudos sobre aquele defensivo, eles são revalidados. A preocupação é principalmente com o glifosato. Exatamente, a Anvisa, nesse ano, ela pôs em reavaliação. Na verdade, essa reavaliação já foi feita há algum tempo, só que agora ela está em processo final. Foram postos 8 produtos em reavaliação, porque precisa ter o parecer final. O Paraquat, o 2,4-D, o Tiran já passaram por esse processo, agora só está faltando o glifosato. Alguns saíram do mercado. Alguns saíram. O Paraquat, ele veio com sugestão na consulta pública de banimento, mas aí foi feito um trabalho bem interessante, onde foi contestados os dados, foram trazidos novos dados mostrando que ele não tem os problemas que até então estavam sendo demonstrados e a Anvisa está revendo a sua posição. Possivelmente deve sair o resultado em breve, aonde o Paraquat pode ser mantido, pode ser revista a posição que era de proibição. O 2,4-D acabou de sair a consulta pública com o pedido de manutenção, porque foi revisto toda a sua molécula, todos os estudos em si, e viu que realmente ele não tem os problemas que até então vinha sendo falado que tivesse. E o glifosato é outro. Ele está para sair a consulta pública dele, já foi feita a reavaliação e não sabemos ainda se vem com o pedido de manutenção ou proibição, né? Mas dentro disso a gente tem já proposto discussões sobre isso, a gente tem buscado informações até para entender realmente se existe esse problema. Se existe problema, a gente vai ter que também ser realistas e combater, mas caso contrário não. Pelo que a gente tem visto, o glifosato ele é da faixa verde, é um produto não tão tóxico assim, e ele é fundamental para o plantio direto, né? Se a gente vier a tirar o glifosato, o plantio direto estará comprometido, né? Eu acho que a gente vai ter que voltar a ter mais atividade com aração, gradagem no solo, a gente vai ter um gasto maior com combustíveis fósseis, então a gente vai ter um problema muito grande, porque a gente não tem um substituto para o glifosato. E até os produtos que a gente vai ter que fazer uma combinação de produtos para chegar numa ação próxima do glifosato são produtos de faixa vermelha, produtos até mais tóxicos ainda, né? Então, isso tem trazido preocupação para o setor, a gente já está propondo discussões para a gente tentar, caso a Anvisa venha com essa sugestão de proibição, para a gente tentar mobilizar e buscar estudos para tentar comprovar se realmente ele não traz problemas, porque isso vai nos trazer um problema muito grande para o setor todo, de uma forma geral. É um retrocesso, né, nessa questão da sustentabilidade, já que a base até saiu essa semana numa revista importante, essa publicação da Embrapa mostrando a importância do plantio direto. E aí você tira o glifosato, complica. Exatamente, tanto que a gente sabe que hoje em dia a nossa produção cresceu muito comparando com a área, né? Se a gente pegar o estoque, a nossa área cresceu em torno de 5 a 10% nos últimos 20 anos, a produção cresceu 300%, porque a gente tem conseguido fazer 2 safras na mesma área, né? E isso é fundamental, que a gente tenha o plantio direto ou a sucessão de culturas com a atividade do glifosato. Caso a gente vier perder essa molécula, a gente não vai conseguir ter tempo hábil para fazer essas 2 culturas, porque a gente vai ter que entrar com uma gradagem, uma aragem, vai precisar muito mais maquinário, muito mais mão de obra no campo, e a janela é muito curta, então a gente vai perder essa capacidade de fazer 2 safras na mesma área, no centro-oeste,
e até na nova fronteira agrícola. Então a gente vai ter que repensar toda a estrutura agrícola novamente, caso isso venha a acontecer, né? Até que surja uma nova molécula. Então isso a gente sabe também que o processo é muito moroso. Então por isso que a gente tem se mobilizado, a gente está indo atrás disso já, para tentar evitar esse problema. Alan Malins, que é assessor técnico da CNA, nós vamos fazer um intervalo, depois nós poderemos continuar também nessa questão das moléculas, porque tem algumas questões, sugestões da CNA para ser feita em relação à Anvisa. Quais são as propostas da CNA nessa área, principalmente a questão da burocracia para se conseguir liberação de novos produtos? A nossa proposta, a gente entende que esse processo de reavaliação ele deve ser feito, né? Porque tem o prazo de 15 anos, então acho que a gente concorda, a gente é favorável que seja refeita essa reavaliação. Tanto como aconteceu no 24D, foi feita a reavaliação, ele veio com pedido de manutenção, mas só que foi pedido para rever a monografia do produto, para ver se precisa diminuir as doses, os EPIs que devem ser utilizados, porque isso traz mais segurança ao campo, traz mais segurança ao produtor. A gente jamais vai defender a utilização de um produto que realmente venha trazer, que seja cancerígeno, mutagênico, seja lá o que for. A proposta nossa não é essa, a gente quer clareza, mas a gente também fica muito preocupado por causa dessa morosidade na liberação de um produto. A gente sabe que hoje, para uma molécula nova, ela vai passar por 5, 6 anos de testes e depois ela leva em torno de 7 a 10 anos até ter essa liberação, passando pelos 3 órgãos, a Anvisa, o MAPA e o IBAMA. Então a gente fica muito preocupado quando a gente vem simplesmente com um pedido de banimento de um produto, sendo que não temos substitutos para ele, né? E até termos isso, a gente sabe que vai ser um processo muito longo, né? Então a gente gosta, a gente é a favor de trazer essa clareza, essa discussão, mas a gente também tem que ter noção que o nosso processo ainda não é tão favorável e tão adequado a simplesmente chegar e banir um produto, porque a gente vai trazer um problema, isso pode ser um retrocesso para a agricultura, né? Alan, estamos hoje com assuntos de muita complexidade, mas de extrema importância para os produtores rurais. Outro assunto, lei das cultivares, né? Essa lei é muito ampla, está em discussão no Congresso, né? Ainda está indo para os momentos finais de aprovação, mas ele trata de tantos assuntos em relação à semente salva, em relação à floresta, em relação a vários tipos de peculiaridades que às vezes não são levadas em conta. Como é que foi essa discussão na reunião? Essa é até interessante destacar que essa não foi uma demanda que veio da CNA. Essa foi um deputado que propôs essa mudança e nós tivemos que participar disso, tivemos que buscar uma solução porque o processo está andando. A gente se posicionando ou não, esse processo está em andamento. A gente vê para a área de grãos mesmo, porque como você falou, é muito abrangente. A gente já fez várias reuniões unindo todos os setores, que chegamos num ponto em comum para cada setor, mas falando um pouco mais especificamente do grãos, a gente reconhece, né, que existe essa necessidade de a gente pagar esses royalties de germoplasma para as empresas detentoras do germoplasma para que a gente continue tendo novas variedades convencionais no mercado, porque a gente vê que hoje em dia está caindo essas variedades, está diminuindo, né, e o produtor que pretende plantar variedades convencionais não está tendo muitas opções, né? Então a gente é favorável a isso, mas só que a gente pede que tenhamos poder de decisão desses valores, né? A gente se propõe, porque até hoje o produtor tem o direito de não pagar, né? Então a nossa preocupação é que isso vire o que aconteceu com a biotecnologia. Chega um momento que os valores saem do controle, que acaba ficando até mais caro do que a semente. Então a gente sempre se propôs a discutir, nós elaboramos a nossa proposta, mas a gente quer espaço a isso, a gente quer sentar junto com os detentores para definir esse preço, a gente quer ter poder na decisão desse preço, né? A gente já propôs que seja feita essa discussão com os representantes de cada setor e que caso não haja um acordo no valor de pagamento, não ocorra esse pagamento, né? Para que não exista também umas distorções no mercado. Mas a gente entende isso, a gente tem discutido isso, fizemos mais de 10 reuniões com as federações e chegamos nesse ponto, né? A gente é a favor disso, a gente quer a proposta que está em encaminhamento, ele monta esse grupo técnico de cada cultura para discutir esses valores, menos os valores, a forma que é o pagamento, para onde vai o pagamento, tem, só que não propõe que o grupo, que os representantes participem da decisão dos valores.
E também só fala de as associações participarem dessa discussão, não a CNA no caso. Então a gente vê que vários setores não têm associações até, então a gente estaria criando um outro problema. A gente pede que a CNA tenha também assento nesse banco para a gente discutir isso, né, em todas as culturas, para que a gente traga mais clareza, a gente chegue num ponto em comum onde todos ganham. As empresas que hoje não recebem nada pela semente salva de germoplasma e o produtor que venha pagar isso, mas em contrapartida ele tenha essa empresa desenvolvendo novas variedades para ele voltar a plantar. Acho que é interessante se destacar, a gente explicar um pouquinho melhor, porque existe assim, o consenso já está, é claro que o produtor quer pagar esse royalties. A questão do assento da CNA é importantíssimo, a entidade maior representativa do setor, é óbvio, tem que ter um assento. Agora, essa questão de quando pagar esses royalties, né? Ou quando você compra a semente, ou quando você vende, existe essa discussão, porque entra aí a questão da semente salva. Explica um pouquinho melhor como é que está essa discussão para que o produtor entenda onde é que ele vai pagar, onde é que vai doer no bolso. Certo, porque hoje o produtor que comprar a semente no mercado, que ele for em qualquer empresa comprar, ele já está pagando esses royalties do germoplasma. Isso já está incluso na semente. Hoje a gente sabe que o valor varia em torno de 5% a 15% do valor do pacote de semente. Esse valor é do germoplasma. Então, quem não paga hoje o germoplasma é o produtor que salva a semente. Então, a nossa proposta é que não tenha intervenção, que não seja cobrado na moega, não tenha nada disso. A nossa proposta é que o produtor, ao momento que ele comprou a primeira vez a semente, ele guarde a sua nota fiscal. No ano seguinte, quando ele for salvar a semente, ele indique à empresa detentora desse germoplasma que ele vai salvar tantas sacas de semente. Dentro disso, a empresa emite um boleto e ele faz esse pagamento, né? A nossa proposta é que isso seja um acordo comercial entre produtor e empresa, que não tenhamos fundos, que não tenhamos moeda, que não tenhamos governo interferindo dentro disso. Então, seja um acordo privado entre ambos, até para não onerar mais, porque a partir do momento que a gente começa a colocar a cobrança na moeda ou envolver outros agentes, isso vai gerar um custo e automaticamente isso vai ser repassado ao produtor, né? Então, a nossa proposta é que seja um sistema simples e que seja comercial entre ambas as partes. Para evitar até uma dupla cobrança nesse caso. Exatamente, exatamente. Que dessa forma o produtor ele se propõe a pagar, a empresa faz a cobrança e pronto. E quem vai fazer a fiscalização disso vai ser a empresa. Então, se alguém denunciar que um produtor esteja plantando, então ela vai fazer isso e a gente não vai onerar esse mercado. Essa é a intenção, né? O objetivo principal é incentivar as empresas a continuar desenvolvendo novas variedades convencionais. Não criar um outro mercado, criar novas despesas ao produtor. A gente está tentando, a nossa proposta é nesta direção. Vocês acreditam que esse texto final já está chegando dentro do que vocês querem? Porque, além disso tudo, tem as peculiaridades de cada produção. Até desde a batata até a soja, o algodão, mas cada um tem a sua peculiaridade na hora de usar as tecnologias. Não, com relação a isso, a gente vê que está bem encaminhado, né? A gente só percebe que tem algumas distorções entre algumas associações, até o projeto que foi proposto inicialmente tem algumas distorções que a gente não concorda muito sobre isso. Mas eu acredito, ele está para ser votado no dia 3 de novo, eu acredito que fazendo algumas alterações ele já fica bem adequado para todo o setor, né? Então eu acredito que estamos no caminho certo, mas tem alguns detalhes ainda que precisam ser ajustados para que ninguém saia perdendo, que o objetivo principal da discussão inicial seja atingido, que não tenha distorções, como se não mudarmos alguns detalhes, até pode ser que aconteça. Porque se deixar aberto no texto, a gente sabe muito bem que passou na legislação, virou lei e depois complica para discutir. É a hora agora de discutir e sugerir. Exatamente, porque depois que vira a lei, a gente sabe que até a gente conseguir reverter isso, o trabalho vai ser muito mais oneroso e o setor vai perder, de uma forma geral, acaba perdendo, tanto no desgaste de discussões e até financeiramente. Então, acho que não deve ter pressa para votar isso. A gente tem que estudar realmente, adequar da forma que fique bom para todo mundo e que não se perca a sua ideia inicial, seu objetivo, que era favorecer o desenvolvimento dar incentivo às empresas continuarem desenvolvendo variedades
convencionais. O objetivo é esse, a gente não pode distorcer disso. Quer dizer, incentivar a pesquisa, mas não gerar um prejuízo absurdo para o produtor. Exatamente, que essa conta não caia só no bolso do produtor, que ele não seja penalizado por isso. Então, acho que a discussão tem que permanecer nessa direção. Você já falou que não temos muita pressa, porque precisa avançar essa discussão, mas até porque as coisas do Congresso não estão andando tão rápido mesmo, né? Qual é a previsão que você tem em relação à aprovação dessa lei? Ela está para ser votada, ela já foi pedido vista já umas 3 vezes e ela está marcada para o dia 3. Né? Mas se não chegarmos nesse consenso até o dia 3, eu acredito que até seria bom dar uma freada, voltar às discussões, ao invés de realmente chegar e aprovar para depois a gente criar um outro problema. Então isso tem que ser bem revisto, a gente tem uma nova reunião para semana que vem que vai ser feita sobre isso, e aí acho que a gente vai conseguir direcionar um pouco melhor. Ok, Alain Malinsky, assessor técnico da CNA, muito obrigado pela presença. Ok, obrigado, um bom dia a todos.